paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Prazer ter você junto conosco. Antes de qualquer coisa, vamos começar, irmãos, a nossa aula com uma oração, para que o Senhor venha nos abençoar, para que você possa entender o conteúdo dessa lição e que a gente possa crescer juntos através do estudo da Palavra do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Pai, fica conosco nesta manhã, nos ajuda a entender a sua palavra, que esta palavra venha nos edificar, Senhor, venha nos consolidar em Ti, abrindo o nosso entendimento, Senhor, a nossa visão, para que possamos compreender a palavra do Senhor. No nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e agradecemos. Meu querido irmão, estamos estudando nesse último trimestre de 2022, quarto trimestre. O tema dessa lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estaremos estudando o capítulo 37 de Ezequiel. É o tema dessa lição, é a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 11, o versículo 26. Você pode fazer aí o acompanhamento através da sua lição e também através da sua Bíblia, que diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11 e 26. A verdade prática diz assim: a chamada divina, a restauração, tem a ver com restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A nossa leitura bíblica em classe, como eu já comentei com os irmãos, está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe essa leitura junto conosco, meus irmãos. O versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. E então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Amém, meus irmãos. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. São aí 14 versículos, né, que nós lemos. E os irmãos vamos estar estudando sobre esse assunto hoje, junto com a nossa irmã Célia. Então, meus irmãos, que esse estudo possa vir enriquecer a sua vida,
que esse estudo venha te estruturar, te edificar, e fique conosco até o final, né? Participe da aula, tenha aí as suas anotações, a sua Bíblia, a sua lição em mãos, para que nós possamos crescer através do conhecimento desse estudo, dessa palavra, dessa lição tão maravilhosa, a lição de número 10 que nós vamos estar estudando hoje. A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, né? Como Paulinho já disse, e o assunto da lição é a restauração nacional e espiritual de Israel. É tão bom a gente estudar uma lição que fala de esperança, de renovação, de restauração, né? Nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem como título a justiça divina, a preparação do povo de Israel para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esse livro de Ezequiel, ele é escatológico, né? Ele fala muito do que vai acontecer no fim dos tempos. E é por isso que nós estamos estudando. Às vezes a gente se pergunta, por que estudar esta lição? A gente vai ver ao longo do estudo da lição que ela serve para os nossos dias. Nós temos muitas lições que podemos tirar desta lição. Nós estudamos desde a primeira lição, dando uma passadinha rápida em todas as lições que nós estudamos. A primeira lição foi sobre Ezequiel, né? Falou sobre o profeta, quem era o profeta, de quem era filho, aonde ele estava no exílio, né? Depois a lição número 2 fala sobre o fim dos tempos, né? E por isso que eu disse que é uma lição escatológica. A lição número 3, as abominações do templo, assim como nessa lição, que é a lição que tem como a leitura bíblica o Vale dos Ossos Secos, que é o trecho de Ezequiel mais lido, mais importante, mais empregado, mais pregado nos nossos dias, né? Porque é uma lição para nós nos dias de hoje. E na época, Ezequiel também foi levado pelo Espírito lá no templo de Jerusalém e viu o que estava acontecendo dentro do templo consagrado ao Deus verdadeiro. Havia adoração a ídolos, e aqui nós já tiramos uma lição. Será que dentro dos nossos templos nos dias de hoje nós não temos tirado a adoração do verdadeiro Deus para colocar outras coisas no lugar? Às vezes a gente acha que idolatria é só uma adoração a um ídolo de barro, um ídolo de ferro, um ídolo de madeira, de prata ou ouro. Não, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca um líder no lugar de Deus, né? A pessoa, ela é o centro, ela é mais importante. Então precisamos ter cuidado, e nessa lição nós estamos aprendendo isso. Depois, na lição número 4, fala quando se vai a glória de Deus. O povo de Israel achava que nunca ia haver a destruição nem de Jerusalém e nem do templo, porque a presença de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. Mas, conforme eles foram se desviando, conforme eles foram se afastando da adoração ao verdadeiro Deus, a glória de Deus deixou ali o templo, deixou Jerusalém. E aí sim, né, o templo foi destruído e Jerusalém também. E na lição número 5 falou sobre contra os falsos profetas, né? E isso sempre ocorreu e ocorre até os dias de hoje, dos falsos profetas, aqueles que falam o que o povo gosta de ouvir, o povo quer ouvir, é só bênção, é só prosperidade, e eles não falavam o que Ezequiel falava, o que era real, o que ia acontecer, que ia haver o juízo, que Deus era um Deus justo, como nós podemos ver na outra lição, que é a lição número 6, que fala sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo também. E
nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Na lição número 7 fala sobre a responsabilidade individual, né? É aquele ditado, aquele provérbio que o povo de Israel dizia, né? Que os pais, eles comeram uva verde e os filhos tiveram os dentes embotados, os dentes manchados, os dentes que perderam a sensibilidade, né? Dizendo que os filhos estavam pagando pelo pecado dos pais. Mas a Bíblia ensina que a nossa responsabilidade é individual. Cada um vai receber aquilo que fez. A lição número 8 fala sobre o bom pastor e os pastores infiéis de Israel, né? Teve muitos reis que não foram fiéis ao Senhor, que não fizeram a sua vontade, mas também teve pastores fiéis, líderes fiéis, reis que foram fiéis a Deus. A lição de domingo passado fala sobre Gog e Magog, um dia de juízo, é quando chega o juízo de Deus. E hoje nós estudaremos a lição sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Que bom, né? Que essa lição ela vai falar de esperança, e é tão bom a gente saber que mesmo a gente estando passando alguma dificuldade, há esperança para nós. Há, como nós costumamos dizer, uma luz no fim do túnel. Essa lição, ela tem aqui os objetivos dessa lição, são o seguinte: o primeiro tópico, né, diz apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos. O objetivo do segundo tópico é explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E o terceiro tópico é constatar o milagre do século 20. Então, na nossa geração, Israel foi restaurado como nação, a restauração nacional, mas ainda falta a restauração espiritual. Nós lendo aqui, né, o Paulinho já leu a leitura diária, que fala a leitura em classe, que fala sobre o vale dos ossos secos, e o primeiro tópico diz aqui sobre o significado do vale dos ossos secos. Os ossos secos. Então, Ezequiel, ele foi levado a um vale, e ali Deus mostrou, fez ele dar a volta, né? Diz aqui, o versículo 2 da lição em classe de Ezequiel 37, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O que significava esses sequíssimos? Era que eles estavam há muito tempo lá, né? Não eram cadáveres, não eram ossos de quem tinha recentemente morrido, ou há um tempo morrido, mas há muito tempo. Isso retratava essa profecia de Ezequiel, porque Israel ele teve duas diáspora. O que é diáspora? Dispersão. Eles foram dispersados. A primeira foi quando Israel foi para o exílio, né, babilônico, assírio, e ficou lá durante 70 anos. Depois eles tiveram a oportunidade de voltar para Israel, mas muitos ainda ficaram pelas nações. Mas a profecia de Ezequiel, que nós estudamos hoje, foi da segunda dispersão. E sabe quanto tempo demorou? 1800 anos que Israel ficou espalhado pelas nações do mundo, né? Sofreu bastante, teve a perseguição nazista, e eu fiz as contas que se uma geração dura mais ou menos 70 anos, né? Hoje nós estamos vivendo um pouco mais, mas considerando 70 anos, foram 25 gerações. A gente sempre espera, né? Há sempre aí uma esperança. Quem sabe na minha próxima geração, Israel tinha aquela esperança de voltar a se tornar nação. E
profecia de Ezequiel, o objetivo dela era também trazer esperança a Israel, porque eles tinham perdido a esperança. Olha aqui no versículo 11 do capítulo 37 de Ezequiel. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Mas Deus veio para dar esperança. Deus falou através de Ezequiel para lhe dar esperança. Então, estava ali Ezequiel, em volta de todos aqueles ossos, né? E Deus ia falando com Ezequiel. E uma coisa muito linda que a gente aprende aqui para os nossos dias, né? Ezequiel foi um profeta que obedeceu a Deus em tudo. Tudo que Deus pediu para Ezequiel fazer, ele fazia. E olha que às vezes era coisas difíceis, né? Deus pediu para Ezequiel ali num lugar público para que o povo visse, porque a gente aprende ouvindo, mas quando a gente ouve e vê, a gente aprende muito mais. Deus pediu para Ezequiel se deitar de um lado só durante 390 dias. Que isso tinha um significado de 390 anos. Pediu para ele fazer o seu alimento em cima vamos dizer assim, de fezes humana. E ele pediu ao Senhor: Senhor, isso não dá para mim fazer, né? Então Deus permitiu que ele fizesse em cima de fezes de animal. Então Ezequiel era um profeta que obedecia ao Senhor em tudo. Não fez como Jonas, não. Quando Deus disse para ele ir a Nínive, ele não foi, né? Foi só depois de ter passado por todo aquele processo que todo mundo conhece. Quando Deus diz a Ezequiel: profetiza, né? Para esses ossos, Ezequiel fez. E eu acho também interessante que Deus pergunta, logo que começa ali aquela visão, no versículo 3, Deus disse, e me disse Deus: filho do homem, poderão viver estes ossos? Na nossa visão, ossos sequíssimos que estavam misturados uns com os outros, era impossível dizer pode. Mas, né, Ezequiel conhecia o poder de Deus. E nós precisamos conhecer o poder de Deus. E ele disse: olha que resposta sábia que deu Ezequiel. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E aí ele foi profetizando, né? E os ossos, ele diz: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel obedeceu ao Senhor, mesmo aos olhos humanos, mesmo no nosso entendimento. Muitas vezes a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas, né? Às vezes a gente está com um problema, a gente pede para Deus resolver, mas a gente pede: olha, o Senhor podia fazer assim, 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 né? Deus sabe de todas as coisas, que nós possamos sempre ter essa resposta: Senhor Jeová, tu o sabes. E aí o que aconteceu, né? Ezequiel profetizou e houve um grande barulho. E eu fui dar uma pesquisada. Imaginem vocês, né? Podemos imaginar cada osso, um osso misturado com o outro. Vocês sabem quantos ossos tem o ser humano? O ser humano tem 206 ossos. Como que, se não fosse por uma ação divina, esses ossos voltarem, cada um com o seu, porque disse que fez um grande rebuliço e os ossos se juntaram.
cada osso ao seu osso. Olha que interessante, né? Que trabalho impossível, né? É como a gente costuma dizer, é procurar uma agulha num palheiro, né? Onde tem muita palha, né? Como que nós vamos encontrar uma agulha, né? Então, como que Ezequiel, com as suas próprias forças, né? Ou com o seu próprio conhecimento, ou com a sua própria diligência, né? Cuidado, ele ia encontrar cada osso, esse osso é daqui, esse é daqui, e para, pelo menos, montar uma única pessoa, né? 206 ossos. E eu também fui ver qual que é o animal que mais é interessante, que mais tem osso, são os gatos, né? E não é um animal tão grande, tem 230 ossos, o gatinho, né? Por isso que às vezes falam que gato tem 7 vidas, né? Então, Ezequiel foi um profeta obediente. E o que significava aqueles ossos? Aqueles ossos significavam toda a casa de Israel. Eles estavam totalmente espalhados, cada um numa nação, cada um em um lugar, e eles estavam secos, não havia para eles esperança, né? Mas se passaram 1800 anos, demorou tempo, né? Mas as promessas de Deus, elas não falham. Se você tem uma promessa do Senhor, fica tranquila, que Deus, fica tranquila, que Deus, no tempo dele, ele vai cumprir a sua promessa. Então, havia ali uma promessa. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Isso está lá em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 1. E aqui no finalzinho do comentário do tópico 1, está dizendo assim: essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações, né? Na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida espiritual. O resumo, né, a sinopse desse primeiro tópico é: a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. O segundo tópico é sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Vai falar do primeiro e a primeira dispersão do povo de Israel. Diz aqui, né, que a primeira começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor, ele subordinou o rei de Judá aos babilônios, né? Então eles foram para o cativeiro, e também o cativeiro assírio, que foi em 722 a.C., que faz parte dessa primeira dispersão. Mas depois nós vimos aqui, né, que ocorreu a segunda dispersão, a segunda foi em 70 depois de Cristo, no Império Romano, que Israel perdeu o seu território, perdeu ele não era mais nação, né? Ele não tinha uma pátria, ele não tinha um lugar para ele viver. Mas eu achei interessante, e o comentarista dessa lição, ele fala no livro de apoio, que em 1897, um judeu que morava na Suíça, e ele era um jornalista, ele era correspondente de um jornal francês, e ele assistiu a um julgamento lá na França. Lá da França, ele assistiu o julgamento de um oficial judeu que tinha sido acusado de traição, né? Acusado falsamente de traição. E conforme estava ocorrendo ali o julgamento na escola militar, lá fora, os franceses, sabe o que eles gritavam? Eles gritavam o seguinte: morte aos judeus, morte a todos os judeus. Então, aquele jornalista judeu que estava morando na Suíça chegou à conclusão que não havia mais espaço
para os judeus na Europa. Às vezes a gente não entende o modo de Deus trabalhar. Muitas vezes a gente se pergunta, mas por quê? Né? Como é isso? Eu pedi uma coisa e Deus está me dando outra, mas Deus sabe, porque Ele conhece o futuro. E aí esse judeu por nome Theodor Herzl, né, que estava lá na Suíça, ele fundou o movimento sionista mundial, que era um movimento de volta a Sião, de volta à sua pátria. Demorou, sabe quanto tempo para isso acontecer? Depois da fundação desse movimento sionista mundial, 50 anos, porque em 1947, 27 de novembro de 1947, foi que houve ali uma reunião, uma assembleia na ONU, que foi presidida, né, nós conhecemos a história, foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né? E existe aí uma divergência. Há quem diga que Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva. O que é um voto de Minerva? É aquele voto que, quando há empate da votação, quem está presidindo dá o seu voto para desempatar. Não foi isso que aconteceu, né? Houve 33 votos a favor, 14 contra e 10 abstenções. Mas Oswaldo Aranha foi de uma importância muito grande ali naquela votação, porque foi ele que articulou entre os membros ali da ONU para que votasse a favor de Israel. Por isso que o nosso Brasil é um país abençoado. E nós cremos, né, que Deus vai continuar abençoando o nosso país, mesmo na situação que nós estamos vivendo. Então, ali renasceu Israel, e foi em 1948, né, no ano seguinte, que saiu no Diário Oficial, né, que Israel estava se tornando uma nação. Mas ainda falta a restauração nacional, a restauração espiritual. Houve então a restauração nacional, que nós podemos ver aqui que a leitura fala muito bem disso, né? Primeiro vieram ali os nervos, vieram a carne, os nervos, a carne, a pele, e depois o Espírito, que significa a restauração espiritual de Israel. No versículo 9 diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, estava ali, né? Todos bonitinho, osso com osso, mas não tinha vida, né? E essa vida era a vida espiritual. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então, o que nós estamos esperando agora é a restauração espiritual de Israel. O tópico número 2, ele se encerra, né, com esse resumo que diz aqui: Israel experimentou 2 diásporas, ou seja, 2 dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos, né? Israel passou por momentos dificílimos, morte, holocausto, né? Hitler dizia que o povo judeu era uma sub-raça, porque o judeu, eles não tinha uma estatura
grande, né, alta, e eles eram morenos. E os nazistas diziam que precisava purificar a raça humana. Imagina que se Deus nos enxerga dessa forma, né? Então, tinham que ser homens altos e claros e de olhos claros. Então, os judeus, como não eram, essa era a desculpa para matar os judeus. Eles foram caçados, eles foram em todos os lugares e eles foram levados para o campo de concentração e mortos de forma cruel, né? Mas em 1947, 48, Israel voltou a ser uma nação. E vocês observam, né, que quantos anos fazem? Fazem apenas 74 anos que Israel voltou a ser uma nação. Olha que interessante, né? Então, e hoje Israel é uma nação respeitada. Hoje, Israel, eles exportam tecnologia, armas. As armas são as melhores, eles fabricam as melhores armas do mundo. Eles têm um sistema de irrigação perfeito e eles exportam a tecnologia, porque lá eles têm problema, tem muito deserto, tem lugares bastante áridos lá. Então, Israel, ele se tornou uma nação assim muito, muito, muito importante para o mundo, né? E aqui o terceiro tópico que fala sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Eu me lembro, né, apesar de Israel ainda não ter se voltado totalmente ao Deus verdadeiro, vocês sabem que existe muitos países ali em volta de Israel, né, que estão sempre guerreando, estão sempre tentando tomar o seu território, a própria cidade de Jerusalém. Os israelitas, eles tomam aquela cidade como sua e como realmente é. Os palestinos dizem que é deles. Então existe uma guerra muito grande e eles têm um monitoramento da aérea muito grande, porque muitos mísseis são enviados ali para destruir Israel, cidades, destruir lugares importantes, usinas e muitas coisas importantes. Estava ali um oficial observando que o inimigo tinha mandado um míssil, né? E eles sabiam exatamente onde ele ia cair. E aí eles comunicaram o lugar onde ia cair, né, aquela bomba, aquele míssil, e ele já foi comunicando, e as ambulâncias se dirigiram rapidamente para aquele lugar, porque ia haver feridos, ia haver muitos mortos, né? E de repente veio um vento e desviou, né, aquele míssil, aquela bomba, e caiu no mar. E aí ele disse: esse é o Deus de Israel. Então foi Deus que ali naquele lugar interviu para que Israel fosse livre, para que eles entendessem que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E nós oramos por isso. Nós cremos que Israel, ele vai ser também restaurado espiritualmente. E eles vão reconhecer Jesus como o Messias. Então, é interessante, né, como eu pesquisei aqui, né, sobre Israel. Ele faz 74 anos que eles voltaram a ser nação. E eles têm, em 74 anos, eles têm 5 prêmios Nobel. E o Brasil, quantos anos tem o Brasil? O Brasil foi fundado em 1500.
né? Nós temos 522 anos. Pergunta, quantos prêmios Nobel nós temos? Nenhum. O Brasil não tem nenhum. Então, e achei interessante que, pesquisando sobre isso, tem lá, Brasil ganhou 5 Copas, mas nenhum prêmio Nobel. Brasil foi 8 vezes, ganhou 8 vezes a Fórmula 1, mas nenhum prêmio Nobel, né? Então, são povos dedicados, pessoas que levam as coisas muito, muito assim, a sério, né? Eu me lembro, Natália, quando morava em São Paulo, sempre que procurava um profissional da saúde, sempre procurava alguém que fosse descendente de judeu, porque eles eram assim bastante dedicados, muito bons profissionais, né? Graças a Deus por isso, né? Que nós brasileiros podemos também ter essa fama, não a fama de pessoas que enrolam, que não fazem o serviço direito, mas principalmente nós cristãos precisamos levar uma vida de responsabilidade, uma vida de que as pessoas possam acreditar no nosso trabalho, como nós fazemos as coisas honestamente, fazer uma coisa com dedicação. Então, nós temos aqui sobre o milagre do século XX, e fala também, esse terceiro tópico, fala sobre o status de Jerusalém entre as nações, né? As potências estrangeiras, diz aqui, pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Hoje, Jerusalém não é a capital de Israel. Hoje, a capital de Israel é Tel Aviv. Foi somente Israel, na gestão de Trump, que foi levado que levou, né, vamos dizer assim, ali aqui diz aqui, ó, uma nação reconhecida pelas nações depois de mais de 18 séculos, e Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou. É somente os Estados Unidos que colocou lá os seus representantes, né? E havia também uma promessa do governo atual que ia levar também os representantes brasileiros para Jerusalém. E mais as outras nações, tudo está lá em Tel Aviv. E ali uma disputa por Jerusalém. Mas, como diz aqui no terceiro subtópico, a restauração espiritual. E existe uma promessa, eu quero ler aqui Zacarias 12:10, né? Que diz, quando vier o Espírito de graça e de súplica sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias capítulo 2 e o versículo 10, diz assim, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, né? Aqui está falando de Jesus, né? Quando fala que traspassaram, fala sobre quando Jesus esteve na cruz. Porque Israel, né, o povo judeu, ainda espera o Messias. Mas vai chegar um tempo que eles vão entender que Jesus era o Messias, a quem eles rejeitaram. Então, aí sim vai haver a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Nós devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém, né? O povo brasileiro deve sim amar a Israel e estar orando pelo povo de Deus. O resumo, né,
desse último tópico, desse terceiro tópico, sinopse 3, diz assim: o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Demorou, né? Como eu falei aqui, 25 gerações, mais de 1.800 anos. Mas tem um versículo na Bíblia que diz que para Deus, né, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, o tempo, Deus não vive no mesmo tempo nosso. O tempo de Deus é outro. E o que nós podemos aprender nesta lição? Nós podemos aprender com o profeta Ezequiel, aquele profeta que não desobedeceu a Deus em nada, mesmo Deus pedindo a ele. É uma coisa muito difícil de se fazer, ele foi fiel em tudo. Que nós possamos ser fiel em tudo ao nosso Deus. Para concluirmos, eu quero ler aqui a conclusão da lição, né? Que diz o seguinte: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas, né? Quando fala aqui sobre as perseguições promovidas pelos antissemitas, né? Nós vemos que no tempo dos nazistas a ordem era acabar com os judeus, mas eles não conseguiram, porque quando a gente tem uma promessa, Deus, ele é fiel para cumprir e ele nos guarda, né? Então, e essa também é uma das lições que nós aprendemos nesta lição, além da fidelidade e da obediência de Ezequiel, saber que quando Deus promete, pode passar o tempo que passar, ele vai cumprir, e as nossas orações nunca são em vão. Elas sempre vão estar no trono de Deus, e no tempo certo ele nos responderá. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora, na dispersão, e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Se ele fez com Israel, ele pode fazer conosco também. É só nós confiarmos, esperarmos e obedecermos aos seus ensinamentos, obedecermos a sua palavra, que nós receberemos o que ele tem prometido, porque ele é fiel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa entender os propósitos de Deus na sua vida. Próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 11, que é a visão do templo e o milênio. Deus abençoe. Amém. Maravilha, meus irmãos. Que palavra tão maravilhosa, que estudo profundo sobre o capítulo 37 de Ezequiel. E eu acredito que nós crescemos e aprendemos muito através dessa aula, junto com a nossa irmã Célia. E aí, já de antemão, eu quero te agradecer, né? Agradecer ao nosso professor, a nossa professora de hoje, agradecer também a você que está conosco. E eu quero aqui também, meus irmãos, convidar você a estar participando da nossa Escola Bíblica Dominical presencial aí na sua congregação, né? Os domingos pelas manhãs nós temos os nossos cultos e tem também a nossa Escola Dominical. Você que pode, esteja conosco presencialmente nas nossas igrejas. Também, meus irmãos, quero aqui ressaltar com os irmãos sobre a sua contribuição, a sua oferta. Está passando aí na sua tela as contas da igreja, o Pix da igreja, sua oferta, o seu dízimo. Não deixe de ofertar e dizimar, meus irmãos. É a forma de nós mantermos a obra de Deus e essa palavra alcançando mais e mais pessoas.
Também, meus irmãos, eu quero aqui lembrar os irmãos sobre os horários dos nossos cultos. Aqui na nossa igreja sede nós temos cultos às terças-feiras e às quartas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas. Também nas nossas demais congregações, nós temos uma igreja em praticamente quase todos os bairros da nossa cidade. E pode ser que tenha uma igreja nossa aí pertinho de você. Nossos horários de culto são às quartas, quintas e sextas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas temos os nossos cultos. Meus irmãos, você é nosso convidado, venha cultuar conosco nos domingos, nas quartas e quintas-feiras e às sextas-feiras, aí nas nossas igrejas que estão aos nossos bairros pela cidade. Quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco nessa aula, e desejar mesmo que Deus venha te abençoar, que a palavra de Deus venha te edificar. Eu quero convidar você para que nós façamos mais uma oração, para que Deus venha nos abençoar ainda mais do que Ele já tem abençoado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse estudo, Senhor, que realmente, Pai, nos edificou. Ó Deus, abençoa, Pai, nossos professores, toda a nossa equipe técnica, abençoa, Pai, os nossos alunos, abençoa a nossa igreja como um todo. Ó Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Fica conosco e que nós possamos cada vez mais aprender sobre Ti. No nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço desde já. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima aula.